A Amazônia foi vendida? Será? E 30 milhões de brasileiros podem perder o lar. Terras produtivas estão sendo ameaçadas por demarcações aceleradas sem o devido processo legal, prejudicando o agro. E se prejudica o agro, doutor, prejudica a Amazônia, a gente coloca em risco a segurança alimentar global, não só região, não só Brasil, mas global, né? Porque a gente sabe que ali temos uma parte importante do agro que é desenvolvida, que é produzida, que é plantada, inclusive por indígenas. Todo mundo ali trabalha, né, doutor? E se demarcar, tirar quem trabalha para dar essa área para quem não trabalha, como é que a gente vai produzir alimento aí? Joyce, se a Constituição e as demais leis fossem seguidas, a gente não estaria passando por todos esses percalços. Aqui a gente não é contra a demarcação de terras indígenas, quando necessário, possui 25% de terras indígenas, o seu território coberto por terras indígenas, e uma população de apenas 1% de indígenas. Então, a gente não é contra a demarcação de terras indígenas ou a criação de unidade de conservação ambiental, desde que feito dentro do devido processo legal. O problema está justamente aí. Como essas criações não passam pelo Congresso Nacional, elas são feitas por meros decretos e portarias, e praticamente todas as vezes cria-se esses documentos apenas no papel. Não existe os laudos antropológicos nas terras indígenas, os estudos técnico-científicos nas unidades de conservação ambiental, na forma da lei, na forma ampla, conforme a Constituição estipula. Porque se existisse, iria ver que naquelas áreas, por mais que precise criar uma terra indígena, uma unidade de conservação ambiental, mas existem famílias vivendo, existem produtores rurais produzindo aí há décadas, e que são criadas essas unidades, essas terras indígenas, apenas ali no papel, e o devido processo legal de indenização, de cumprimento da declaração de utilidade pública, isso não é a lei que fala, não é obedecido. Aí começam-se as desintrusões, as desocupações, as apreensões, e hoje, por amor que a gente fala, a gente pede aqui, é até ao STF. O STF recentemente publicou que as desocupações, as coletivas, no caso do MST, teriam que ser precedidas de uma audiência pública, de uma Câmara de Conciliação Pública, antes de enxotar aquelas pessoas dessas ocupações coletivas, tratando mais do MST. Por que eu não posso ter esse mesmo zelo com o produtor rural? Por que antes de chegar lá destruindo currais, apreendendo gado, enxotando aquelas pessoas daquelas áreas que elas já vivem, não pode haver uma corte de conciliação prévia, conforme se faz no MST? Onde está a Constituição Federal? Então, o que a gente pede é isso, que haja o devido processo legal, uma vez que a Constituição estipula no seu artigo 5º que ninguém será privado dos seus bens e direitos sem o devido processo legal. A gente está falando de demarcações de terras indígenas e também as unidades de conservação, como o doutor colocou aqui, né? Doutor, esse vídeo aí que a gente está vendo é produtor rural. Isso aí foi destruído pelo IBAMA, foi colocado fogo, a porteira quebrada, a cerca derrubada. Isso tudo não é fake news, não é montagem, realmente está acontecendo aí na região. Está acontecendo e muito no estado do Pará, em Rondônia, no Acre, em Amazonas. Hoje nós temos vários focos dessas desocupações. Como é que funciona na prática? Há décadas atrás se criou uma unidade de conservação ambiental. E vou dar o exemplo da Estação Ecológica da Terra da Solar da Borracha, em Rondônia, a Resex Chico Mendes, lá no Acre, a Flona de Amanchinha, aqui no estado do Pará, e tantas outras. Mas, como eu disse, se criou apenas no papel, para inglês ver. Não foi implementado o plano de regularização que é obrigado pela lei do SNUC. Está constante lá no artigo 42 da lei do SNUC que as pessoas que vivem em unidades de conservação ambiental serão realocadas ou indenizadas, e o seu modo de sobrevivência, o seu modo de vida não pode ser alterado, não pode ser violado antes desse devido processo indenizatório. Só que a pressa dos órgãos ambientais em criar essas lacrações ambientais na mídia para falar que está prendendo gado, para mostrar na COP30, por exemplo, é muito grande. Então não dá tempo de fazer o devido processo legal. O problema maior é isso. Aí o IBAMA chega, o ICMBio chega, a polícia chega, o Exército chega nessas casas
Você vai ver no vídeo, não são pessoas milionárias, são pessoas pobres, pessoas, muitas delas, da agricultura familiar. E aí, com essa alegação de que é uma reserva indígena, é uma reserva ambiental, e que ela tem que sair dali, e ela não tem para onde ir, começa-se a prender os gados, começa-se a destruir as propriedades, colocar fogo nas casas, colocar fogo nos currais. E aí a gente sempre pergunta, onde está o devido processo legal? Por que a justiça, por que o Ministério Público Federal e Estadual olha somente para um lado da moeda, que é o direito ambiental e indígena? Não olha para o outro lado, que é justamente o direito à indenização dessas pessoas que, repito, na grande maioria das vezes, já viviam ali antes de se criar. Então, não foram elas que invadiram as terras indígenas ou as unidades de conservação ambiental. Foi o contrário. Elas foram invadidas e violadas por conta disso. Lógico, há exceções? Há. Existem criminosos que se aproveitam desse estado de impunidade? Existem. Então, que individualize as condutas. O comando e controle, a fiscalização, a destruição, a apreensão, vai em cima desse criminoso de fato. Agora, o seu João, a dona Maria, que é da agricultura familiar, que é um pequeno médico produtor rural, sofrer esses abusos, e é um precedente perigoso. Não pensem vocês, do restante do Brasil, que isso vai ser uma exclusividade da Amazônia. Aqui estão fazendo o embrião, estão gestando o embrião. Passando aqui, isso vai disseminar e está se disseminando para o Brasil todo.